Boa noite, a graça e a paz sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite para receber verdadeiramente o que o Pai tem a nos dizer. Abra sua palavra no livro de 2 Reis, capítulo 20. Espero que todos tenham vindo para ouvir aquilo que o Pai tem a nos dizer. Deus é bom em todo tempo e a misericórdia desse Deus é sobre a nossa vida. 2 Reis, capítulo 20. Primeiro versículo diz assim: Por esse tempo, o rei Ezias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figo em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e que daqui 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acás. Feche os olhos. Pai amado e Deus querido, exaltado seja teu nome, digno de louvor, de honra, de majestade. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós precisamos te ouvir. A tua palavra, Deus, é que nos traz vida, a tua palavra é que nos liberta, a tua palavra é que traz paz verdadeiramente ao nosso coração. Espírito Santo, alcança cada ovelha que está presente aqui na congregação, as que estão em casa, que essa palavra possa fazer vida no coração, possa achar guarida no coração de cada pessoa que está aqui e as que estão em casa ouvindo o culto, assistindo o culto. Então, Espírito Santo, nós somos carentes da tua presença. Seja conosco nesta noite e usa o vaso na liberdade, conforme o teu querer. Assim nós oramos e agradecemos a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, povo? Amém, igreja? Deus é bom. Fala para o seu irmão do lado, e a misericórdia dele dura para sempre. Só o fato de estarmos aqui já mostra muito clara a misericórdia de Deus. Porque na verdade não éramos nem para estar. Eu lembrei, antes de entrar na palavra, eu lembrei de um fato aqui agora.
Eu sempre fiz academia, né? Só que com essa pandemia, a pastora parou. E agora eu retornei. E aí, quando eu olhei para o professor, foi uma alegria, porque já fazia o quê? A pandemia já vai para quase 2 anos, não é isso? E foi quase 2 anos que nós ficamos reclusos, né? Dentro de casa, só vindo para a igreja, saindo um pouquinho. Mas quando eu olhei nos olhos do professor, eu senti alegria. E ele falou assim, você está bem? Eu falei, estou. E você também, né? Porque se nós estamos aqui é porque Deus deu vida para nós. Meus irmãos, se nós estamos aqui, o que mais que nós queremos? Diante do que o planeta Terra viveu e ainda está vivendo. E possa ser que ainda vai viver um tempo aí não muito bom. Fica atenta à igreja, tá? Não baixa a guarda, não. O vírus não foi embora. O Senhor mandou um recado. O Senhor já está movimentando a igreja dele. O Senhor mandou um recado para nós, que é para nós orarmos pelo céu do nosso país. Porque é onde entram as aeronaves, que vêm de outros países. Fica atento, a doença não foi embora. Não baixe a guarda. Não saia sem máscara. Toma cuidado. Amém, igreja? Deus nos guardou, nos livrou, mas possa ser que está vindo algo por aí. E eu tenho a plena convicção que o mesmo Deus que guardou no primeiro tempo de dificuldade, Ele vai guardar nós agora também. Vocês creem nisso? Deus é Pai e bom. Deus é bom. Nunca pense, já começou a palavra, nunca pense que porque você não conseguiu o desejo do seu coração, que Deus então é mau. Ele não é mau. Ele só não fez o desejo do seu coração, porque o desejo do seu coração pode não ser o melhor para a sua vida. E às vezes, por causa disso, nós falamos que Ele é mau. Ah, Deus, eu oro, eu estou indo na igreja, eu mudei minha vida, eu mudei a forma de falar, a forma de vestir. Olha, a primeira coisa, Deus não te pediu nada disso. Você fez por livre e espontânea vontade. Amém? Mas Deus é bom. Mas Deus é bom. E quero falar mais uma coisa antes de entrar na palavra. A palavra de Deus diz que Ele tem compromisso com quem tem com Ele. Então, se você está aqui e não tem compromisso com Ele, às vezes você pode achar que Ele é mau. Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Há pouco, na reunião da oração, mais cedo, eu estava contando um pouquinho do meu testemunho, dizendo o quanto eu fui uma filha que dei muito trabalho na juventude. E aí uma irmã muito sábia falou assim, mas hoje a oração da mãe da senhora está surtindo efeito. Está surtindo efeito agora, mas está surtindo efeito. Naquele tempo da desobediência, Deus não tinha compromisso comigo. Eu era rebelde. Mas hoje, Ele me constrange. O amor dele me constrange. Então, queridos, não adianta nós querermos que Deus faça aquilo que o nosso coração quer, se nós não somos obedientes a Ele. Ele não vai fazer. Amém? Entenda isso. E nesta noite, se você não tem compromisso com Ele, passa a ter. Que você vai ver o quanto é bom, o quanto é prazeroso, o quanto Ele vai transformar a sua vida. Essa angústia, essa tristeza, esse aprisionamento que você vive. Tem pessoas aqui que o Espírito de Deus está me dizendo que vive literalmente preso nos seus próprios pensamentos. E sofre pelos seus próprios pensamentos. E não é Deus que está colocando esses pensamentos. Então, querido, quando eu vou
para o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que a palavra dele cura, salva e liberta. Só a palavra dele, mais ninguém. Amém? Vocês recebem? Toma posse da vitória. Então vamos lá, nós estamos falando a respeito do rei Ezequias. Esse rei Ezequias, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos. 25 anos. E reinou por um bom tempo. O pai de Ezequias chamava-se Acás. Presta atenção na ministração. Pensa num homem endemoniado. Foi o pai do rei Ezequias. Um dos reis, um dos piores reis. Acás foi um dos piores reis na história de Judá. Um homem muito mau, que sacrificava os seus próprios filhos. Muito mau. E Ezequias saiu desse homem. Mas mesmo que Ezequias, tendo um pai que não dava exemplo a ele, Ezequias foi um homem piedoso, presta atenção. Ele foi um homem piedoso, mesmo não tendo exemplo, nem do pai e nem do governo ao qual ali ele passou no momento a ser rei, nos governos vizinhos. Ezequias não tinha exemplo de bondade, de justiça, de amor. Eu não sei se você está vivendo assim dentro da sua casa. Não sei. Mas eu estou contando a história de Ezequias. E eu queria muito que você... Olha aqui, querido. Quem faz milagre, presta atenção. Não é placa de igreja e nem pastor que muda a vida de ovelha. Se você, querido... mas eu gostaria tanto de estar com o pastor tal, o pastor B. Eu quero te falar uma coisa. Pois o mesmo pastor que você queria estar, também almejava muito ter alguém. Sabe por quê? Porque nós somos homens. E homem não faz milagre. Coloque isso na sua cabeça. Porque aí você vai parar de querer depender de outro ser humano. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, não em homem. Homem não pode fazer nada por ninguém, só Deus. Palavras de sabedoria, quem tem é o Espírito. Vem e entrega àqueles que buscam. Amém? Então entenda isso. E Ezequias estava rodeado de um povo que não dava-se exemplo. Mas era um homem piedoso, a princípio. Quando Ezequias faz 39 anos, presta atenção. Deus manda o profeta Isaías ir lá na casa dele falar para ele, olha, coloque em ordem a sua casa, porque essa doença é para a morte. Bom, eu não sei como foi Isaías para levar, eu não sei se as pessoas gostavam de Isaías. Eu não sei se as pessoas gostavam de Jeremias. Eu não sei se as pessoas gostavam de Ezequiel. Porque profeta, quando ele chega para falar com alguém, querida, é recado de Deus. E geralmente, as pessoas não estão muito preparadas para ouvir os recados de Deus, porque geralmente as pessoas querem que os recados sinalizem com aquilo que está no desejo do próprio coração. E Deus não faz isso. Eu não sei como foi para Isaías chegar lá no rei, mas ele foi levar essa boa nova a esse rei. E falou para ele, falou assim, olha, você coloca a sua casa em ordem. Deus está falando com todos nós aqui, inclusive eu. Você coloca a sua casa em ordem, Ezequias, porque essa doença que você está, a história não relata qual era a doença, mas Deus ele é tão tremendo que o mesmo profeta que levou a palavra e falou, coloca a sua casa em ordem, depois ele fala assim, coloca tal remédio na sua ferida para você ser curado. E aquele homem foi curado. Então, às vezes, nós queremos arrepiar com a palavra do profeta. Eu não quero ouvir. Mas eu quero te falar uma coisa, ouve.
Ouve, meu irmão, não enrijece, não. Não endurece seu coração com a mensagem que vem do céu, não. Porque é a mesma boca que vai falar para você: coloca a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer. Essa mesma boca vai vir e vai falar assim, ó, faça isso. Se você fizer, o milagre é certo na sua vida. É assim que Deus trabalha. Deus não brinca de ser Deus e não quer que a igreja dele brinque de ser igreja. Deus não tem tempo para ficar brincando de ser Deus. Isso é coisa séria. Amém, igreja? E você sabe de uma coisa? Você sabe por quê que hoje, a geração de hoje é geração de Nutella, é geração que gosta de palavras, que vai, sabe, mexer com o seu próprio ego, porque são pessoas que não querem ir no profundo com Deus. Quer vir na igreja e quer que Deus faça um milagre. Só isso. Mas não quer ter compromisso, não quer pagar preço, não quer andar conforme essa palavra pede. Sabe, é o oba-oba. E eu quero te dizer, o nosso Deus não é Deus de oba-oba, nunca foi. Nunca foi. E às vezes, se você está querendo levar a sua vida assim, é por isso que você vive do jeito que vive. E Deus quer mudar isso daí, para melhor. Você recebe? Toma posse da vitória. Então Isaías chegou lá e falou assim, olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Essa doença é para a morte. Ele foi lá e entregou o recado. E não é fácil. E eu quero que vocês entendam. Qual foi o recado que ele falou? Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Tem aqueles que vivem, eu não sei, como que você vive? Eu não sei, tem pessoas que não têm responsabilidade. Tem mulher que deixa tudo para o homem fazer, e tem homem que deixa tudo para a mulher fazer, e deixa o pau cair a folha. Estou nem aí, pastora. Eu gosto de viver assim. Amém, querida, eu respeito. Só estou ensinando o que o pai está falando. Mas independente se é mulher ou se é homem, nós temos uma responsabilidade com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com a nossa casa. Então, o Espírito de Deus está falando conosco hoje, com todos que estão aqui, independente de quem seja, a começar por mim. Coloque em ordem a sua casa. Então, isso aqui era uma responsabilidade que o rei teria que ter. E vocês vão entender que ele não teve. Esse rei que a princípio era piedoso, esse rei que a princípio era tido como exemplo, que não seguiu o pai, não seguiu os governos vizinhos. A princípio ele era como exemplo. A princípio, na sua caminhada com Deus, você foi exemplo? Ou você ainda permanece até hoje como exemplo? Como que está a sua caminhada? Como que está a sua vida com Deus? Como que nós estamos com o Senhor? Como que você é dentro da sua casa? Como que nós somos, igreja? Dentro da nossa casa. Como que nós somos no local do nosso trabalho? Nós somos verdadeiramente servos de Deus? Semana passada eu preguei uma palavra aqui, ou retrasada, não me lembro. Não me lembro o nome do líder, mas só sei que era hindu, lá, um líder hindu, que ele disse assim, o dia que eu ver um cristão vivendo como Cristo viveu na terra, eu me converto. Que exemplo nós estamos dando? Que exemplo você está dando dentro para a sua família? Essa boca sua, ela só bendiz ou ela maldiz? A nossa boca, ela fala palavras que agradam o Espírito ou tem hora que nós deixamos ela ser usada pelas trevas? Não, pastor, eu sou de Deus. Aí daí, o que tem? Se você não vigiar, meu irmão,
O inimigo usa e você ainda fica todo vaidoso, achando que é Deus que está te usando. Você já parou para pensar como está a sua vida? Você tem mesmo esse compromisso com o Espírito Santo? Ou você só vem ajoelhar na igreja para orar? Como que é a nossa vida, meu irmão? E o bom de tudo é que essas palavras é que nos coloca no céu. Não é a que você quer ouvir, não. Porque a que nós queremos ouvir vai amassagear o nosso ego. E vai servir de quê? Vocês acham que no céu vai entrar pessoas com ego? Não vai. Mas vai entrar pessoas que sabem o porquê que nós estamos aqui nessa terra. Você sabe o porquê que você está aqui? Esse é o nosso Jesus. E Jesus é muito lindo, Jesus é muito bom. A palavra lá em 2 Crônica fala assim conosco, presta atenção. Aqui em 2 Crônica mostra que Ezequias recebeu um milagre. 2 Crônicas 24 diz assim: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Olha aqui para a pastora. E vocês viram quando eu li lá em Reis, que ele ainda falou o jeito do milagre que ele queria. Será que nós não agimos assim com Deus? Não. E Deus, olha querido, desculpa a expressão, mas é essa que eu vou usar aqui. Deus, ele vai dando corda para nós, que é humano. Ele vai dando. Ele vai te entregando. Mas presta atenção, não é que depois ele puxa a corda e a gente cai e fica na esparrela. Não é isso. O interessante de Deus é que quando ele puxa a corda, nós caímos nos braços dele. Isso é que é o interessante de Deus. É diferente do humano, que fala isso, mas fala assim, porque vocês nunca ouviu essa expressão, esse ditado, não? Vai brincando com Deus. Vai brincando com Deus, ele está te dando corda. Ó, que puxar, você vai cair. Não, querido, isso aí é uma expressão, às vezes, qual é essa colocação que você está colocando? É uma colocação para levantar o irmão ou é para detonar o irmão? Seja marido, seja esposa, seja filho, seja quem quer que seja. Quando você fala assim, porque infelizmente, às vezes, nós queremos tanto que a pessoa do nosso lado muda, que às vezes nós falamos palavra, mas como que essas palavras estão saindo de dentro de nós? É para levantar ou é para empurrar? Nós precisamos tomar cuidado e ficar atento com isso. Precisamos ficar atentos. E aqui o rei falou assim, o Isaías perguntou assim, você quer o quê? Como que você quer? Não, eu quero a sombra vir pela frente. Não, pela frente é tranquilo, isso aí acontece todo dia. Eu quero que ela venha, que o sol retrocede. E ele ainda exigiu, eu quero é que retrocede. Só que quando Deus faz um milagre, querido, as trevas vê. Você está preparado para esse milagre? Porque esse rei não estava. Porque quando o sol retrocedeu, os babilônios, que estava cidade vizinha, tudo viu. E falou, opa, está acontecendo alguma coisa. Por que o sol retrocedeu? A gente quer que Deus faça milagre. Nós queremos que Deus faça milagre. Nós queremos que Deus mude a nossa vida. Querido, tu está preparado para isso? Tu tem bagagem, tu tem raiz. Ou você vem na igreja só por vir? Isso não vai resolver sua vida. Um dia eu entendi isso. E por isso que hoje eu estou aqui como João Batista pregando a vocês. Conserta a sua vida. Eu não vou ficar falando palavras para levantar ninguém, para cair ali de fora. Eu preciso entregar uma palavra que vai te colocar de pé até Cristo buscar a igreja. Um dia eu entendi isso. Um dia eu colocava a culpa em Deus e em todo mundo. Um dia eu achava que o pastor da igreja tinha que manter minha casa.
Um dia eu achava que o pastor da igreja tinha que, sabe, é tudo assim, é tudo assim, é tudo assim. Sempre tem alguém para nós colocarmos a culpa, menos eu era culpada. Só que um dia, querido, eu cansei, sabe, eu cansei, porque minha vida não mudava mesmo dentro da igreja. Era uma miséria que só. Era vestir, não que, presta atenção à colocação, não que vestir roupas de doação não é o certo, não que, presta atenção, mas a minha vida era assim, a dos meus filhos, e marido e por aí é. Eu falei, gente, não tem lógica. Estou dentro da igreja, eu trabalho, eu faço isso. Às vezes tu pergunta isso. E por que a minha vida não muda? Sabe por quê? Porque a Alessandra, a palavra de domingo, estava no caminho, reconhecia que ele era Jesus, filho de Davi, mas não queria jogar a capa fora. Sabe, meus irmãos? Será que você não está com a capa guardada aí, não? Eu estava no caminho. Eu saí da beira do caminho. Eu entrei para dentro do caminho. Sabe, mais ou menos assim? Eu quero servir Jesus do meu jeito. E não deixa pastor vir falar comigo, não. Querido, faça o que você quiser. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Tu não chega no céu. Sua vida é livre. Cristo foi para a cruz para nos trazer a liberdade. Mas essa graça não é de graça. Se você não andar conforme os princípios, não tem graça. Ou vocês acham que ele ia para a cruz morrer, acabar com ele lá, para tudo ficar do jeito que nós queríamos, ou quiséssemos? Isso tudo ele fez por amor a nós. Jesus está voltando. As coisas estão piorando. E você sabe o que nós, os seres humanos, estamos fazendo? Fingindo que está tudo bem. Está tudo bem. Quanto tempo mais nós vamos ficar fingindo que está tudo bem? Você aceitando o pecado dentro da sua casa? Você aceitando viver com Cristo mais ou menos? Vou na igreja o dia que der. Eu não quero compromisso. Não pega no meu pé. Não vem falar comigo. Espera lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem precisa de Deus? Será que é Ele que precisa de nós? Sabe, nós vamos vivendo assim. Aí a gente vive assim, com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos. Passa a ser vô, avó. Bisavó, bisavó, porque tem muitos novos por aí. A pastora mesmo acha que vai ser, que eu fui mãe muito nova. Servindo desse jeito. Aí chega um profeta e fala, ó, coloca sua casa em ordem. Na minha casa quem manda é eu. Meus irmãos, não brincam com as coisas de Deus. Não brincam. Se eu perguntar quem quer vida eterna aqui, primeiro, eu quero saber se vocês entendem o que é uma vida eterna. As escolas bíblicas de terça-feira, está cheio igual está os cultos. A gente aprende isso em escola bíblica. Então, aqui o Senhor, aqui, por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Receber um milagre de Deus é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Às vezes nós nos gabamos tanto porque Deus fez algo por nós. Aí a gente enche o peito e fala, eu estou bonito na fita, eu orei e Deus fez.
Bem, eu entendo que não entende de Bíblia. Porque quando Deus faz, aí tem responsabilidade da pessoa a qual recebeu o milagre. Ah, pastora, mas aqui não dá nem testemunho, não dá testemunho, porque dia de testemunho é sexta-feira. Está aberto aqui para falar de o que Deus tem feito na sua vida. Ah, não, mas eu vou vir então na sexta, mas não é só testemunho. Você acha que porque Deus fez, então agora eu vou lá, Deus fez isso e aquilo e acabou. Fiz o que eu tinha que fazer. Não, não é assim não. O primeiro testemunho que você que recebeu o milagre tem que fazer é dentro da sua casa. É a sua própria família olhar para você e falar, meu Deus, meu pai converteu. Meu Deus, minha mãe transformou. É um marido sair do serviço com vontade de ir para casa para estar com a esposa. É a esposa sair do serviço com vontade de ir para casa para estar com o esposo. Pastora, só está pregando, a senhora vive isso. Eu te convido a ir lá para minha casa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A senhora sempre foi assim? Não, acabei de dizer aqui que era rebelde. Ah, não, então está tudo bem, então eu ainda vou mudar. Querido, mas então aprenda com a palavra, não aprenda com o sofrimento, não. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém, igreja? Deus tem um propósito nas nossas vidas. E é tão maravilhoso aprendermos com a palavra, mas não com o sofrimento. Com o sofrimento é muito ruim. Então, quando nós recebemos o milagre, igual ele recebeu aqui, ele tinha um compromisso com Deus. No versículo aqui diante diz assim, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso demais. Então, no princípio, ele era piedoso. Agora, quem já passou no vale da morte aí sabe. Deus vai lá, sopra vida nas narinas. E o que essa vida que Deus soprou mais um fôlego de vida está fazendo para esse Deus? Porque não foi médico, não foi remédio, não foi enfermeiro, não foi hospital que levou o fôlego de vida de volta. Foi Ele. E o que nós estamos fazendo com esse fôlego de vida? Ah, pastora, só está falando daqueles que quase morreu e voltou? Não, querido, outrora também. Mas outrora, todos nós que estávamos aqui eram mortos pelo pecado. Jesus nos alcançou, nós confessamos Ele. Então veio o fôlego de vida, a nossa vida novamente. O que eu e você está fazendo com isso? É um coração grato que você tem? O que você tem feito por esse Deus? O que você tem feito pela obra dele? E aqui Ezequias, a princípio ele era bondoso, mas aqui ele já estava orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele. Eu estou lendo em 2 Crônica 32, 25. Por isso, Deus ficou irado com ele e com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. A ordem de Deus a Ezequias era qual? Coloca em ordem a tua casa. Ele orou, Deus ouviu, Deus curou, Deus respondeu, Deus curou. Mas ao invés do rei se humilhar e cumprir o que Deus havia mandado, o coração dele se exaltou e ele não fez o que precisava fazer, que era colocar a casa dele em ordem. Porque foi mandado uma ordem para ele. Em 2 Crônicas 32, 31, fala assim: quando as autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria prová-lo. Queria pô-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do coração de Ezequias.
Vocês estão entendendo a mensagem? Deus deu a cura para esse homem. Ao invés dele fazer o que Deus falou, ele foi enaltecer ele mesmo. Porque é assim, querido, quando nós recebemos algo de Deus, nós até falamos para a pessoa, fui curado, mas quem você está exaltando? Será que é Deus mesmo? Ou você está exaltando é a sua força? Não, eu oro, pastora. Eu oro, eu tenho como... Espera aí. Você foi curado por causa de quê? Foi porque você orou? Ou foi porque Deus, a misericórdia dele te alcançou? Sabe, às vezes nós, povo de Deus, envaidecemos e falamos assim, vem Espírito Santo, mas eu vou na frente. Deixa que eu vou na frente. Ó, peraí, fica aí, deixa que eu vou na... Vem na minha sombra. Será que nós, como que nós estamos fazendo com esse Deus? Sabe, a palavra do Senhor, eu quero falar algo para você. A pessoa que te afronta, a afronta é diferente do confronto. Quando nós somos afrontados, é porque a pessoa que está nos afrontando está querendo nos diminuir. Quando nós estamos sendo confrontados, é porque a pessoa nos ama. Vocês sabiam disso? O confronto é sinal de amor. O confronto quer dizer assim, Lawanda, eu não posso permitir você no pecado, então eu vou te confrontar em Cristo. Vocês estão entendendo? Só que quando a ovelha não entende, o confronto que vem gerado do céu, ela leva como ofensa pessoal. Aí eu vou sair da igreja, tudo eu vou sair da igreja, tudo eu vou sair da igreja. Aqui é pastor não presta, aqui é pastor, eu vou sair da igreja. Mas não entende. Então, por isso é que eu falo para todos nós, o meu lema sempre tem sido isso. Quando eu entendo, eu usufruo. E eu só vou usufruir da graça se eu entender ela. E tem muitos que não usufruem da graça, que é de graça. Por quê? Porque não entende. E Deus quer que nós entendamos a partir de agora. Que nós amadurecemos, que nós largamos de ser Nutella. Tudo que houve, magoei. Tudo que houve, aquela igreja não serve para mim. Gente, então, meu pai, igreja é hospital. Tu quer um lugar perfeito? Então primeiro seja perfeito para ir para o céu. Porque só lá tem perfeição. Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando? Pastora, só está brava? Não, meus irmãos. Eu só estou ministrando o que Deus está pedindo. Nós já estamos quase finalizando. Então esse rei, ao invés de exaltar o Senhor, ele exaltou a si próprio. E aqui fala que no versículo 31 do capítulo 32, que foi o que eu li, quando as autoridades da Babilônia enviaram o mensageiro a Ezequias, correram lá sabe por quê? Eles não são bobos. Primeiro que houve notícia que o rei tinha sido curado. Mas como que esse rei foi curado? Então, quando o milagre é feito na sua vida, alguém vai vir. O que você vai fazer com essa vida que veio? Você vai levar ela a Cristo falando que foi Cristo que te curou e pronto? Ou você vai falar assim, não, mostrar, não, eu sou forte. Eu sou mulher e homem de oração, entendeu? Anda comigo, porque comigo você vai ver o céu. Ô, meu irmão, peraí. O que nós estamos fazendo? E tem coisas que Deus permite. E aí, sabe o que Deus fez? Permitiu isso daqui. Eles correram lá para saber. A Babilônia mandou gente lá em Ezequias para saber o que tinha acontecido. Aí sabe o que ele fez? Envaideceu, levou o povo para dentro, abriu o palácio e mostrou tudo para aquele povo. Foi isso que Deus falou para Ezequias, quando mandou Isaías ir lá. Não foi, querido.
que Deus falou para Ezequias através de Isaías? Coloca a sua casa em ordem. Você está vendo que Deus fala para a gente fazer uma coisa, mas nós fazemos outra. E nesse meio tempo, Deus está sondando o meu e o seu coração, para ver se somos obedientes ou não a Ele, a palavra dEle. Com Deus não tem como brincar. Em 2 Reis 20:12, é o que eu vou ler para vocês agora. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach, Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, o seu perfume, todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não o mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou. Fica atento, hein, querido, com o profeta na sua vida, hein? O profeta foi falar com ele, desculpe, e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhes disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Estava achando que estava abafando Ezequias. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Olha o preço aqui, ó. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. E te digo mais, Isaías falando para Ezequias, te digo mais, não acabou não, viu Isaías? Viu Ezequias? Quer dizer, tudo que ele tinha, que ele se gabou, que ele foi mostrar para os babilônios, Deus falou: você vai perder tudo. Vai tudo para eles. Não foi esse o que eu te mandei você fazer? E aí Isaías ainda falou para ele: e vou te falar mais, não vai ficar só nisso não, Ezequias. Você não envaideceu? Então agora segura o rojão. Aí Deus falou assim, foi falado aqui, ó: alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feito eunuco para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Deus estava falando aqui? Olha, Ezequias, você me desobedeceu, então a sua família, ó, podei. Os filhos serão eunuco. Eunuco não faz filho. Acabou a geração de Ezequias. E no decorrer da história, Isaías, o meu tempo está acabando, eu preciso contar a história para vocês. Isaías chegou para Ezequias e foi falar para Ezequias. Ezequias falou: oh, Jesus, quando eu não tenho entendimento, o diabo aproveita. Olha aqui, depois que Isaías falou isso para ele, olha o que Ezequias fala. 19. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. A mensagem, isso aqui é pessoa que não tem entendimento. Você não está assim, não? Porque quando eu não tenho... Pastora, mas o que é ter entendimento? É ir para o profundo com Deus, que você adquire ele. Quem fica no raso, querido, só de longe. Não quero compromisso não, porque eu chego lá naquela igreja, o povo já começa. Quero compromisso não, deixa eu viver minha vida. Aí fica uma pessoa sem entendimento. Aí Deus, na misericórdia dele, faz algum milagre. Essa pessoa não tem entendimento. Antes não fizesse o milagre. Porque simples assim aconteceu com a vida desse homem, por falta de entendimento, por falta de obedecer, por falta de entender o que Deus queria dele. Simplesmente acabou. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não estou nem aí com os meus filhos, com os meus netos, se é que vai ter. Eu não quero saber.
no meu tempo tendo paz é o suficiente. Agora, pera lá, meu pai, que egoísmo é esse? Como está a sua vida, meu irmão? Vou encerrar por aqui. Como está a sua vida? Como está? Para eu ministrar essa palavra aqui, eu dei um tour na minha família. Como está a sua vida? Como que você está levando a sua vida com o Senhor? Ah, não, pastora, só contou só uma história. Você vai pagar para ver? Então, vem cá, Luivita. Vamos parar hoje e refletir como nós estamos com o Senhor. Se nós não amadurecermos em Deus, nós não vamos ter vitória. E eu vou te dizer uma outra notícia. Seus filhos podem pagar por isso. As futuras gerações da sua família podem pagar por isso. Coisa mais linda que teve foi na Santa Ceia. O Espírito de Deus mandou me falar. A outra profeta veio me dizer o que o meu neto de 8 anos, 8, 9, não vai fazer 10 agora, fez 10. Nossa, 8, 9, 10, né? Fez 10. A hora que ele veio na rua de ouro, conforme foi a ordenança para nós, quando ele chegou aqui, ó, um dos meus netos, com 10 anos, o que estava na mão dele. O cajado estava na mão de um dos meus netos. Agora, meus irmãos, o que... Ah, não, pastor, estou nem com neto, nem neto eu tenho, nem filho eu tenho. Meu Deus, que cabeça é essa? Eu já posso, se o Senhor, porque não tem, o povo de Deus não tem aposentadoria, né? Só tem o Senhor recolhe. Louvado seja Deus. Quando o Senhor me recolheu, eu tenho certeza, já levantou alguém para continuar a obra. Quer uma alegria maior do que essa? O que você quer para a sua casa? Deus tem muita bênção para nós. Só que nós precisamos amadurecer, entender, porque Ele não dá. Eu tenho certeza que você, se tiver filho pequeno ou neto, você não pega uma nota graúda e põe na mão, porque vai rasgar. Eles falam que quem rasga dinheiro é doido, né? Criança não tem entendimento, assim é Deus. Você acha que Ele vai pôr o precioso dele na mão de uma pessoa que não tem compromisso com Ele? Ah, pastora, mas tem tanta gente que fala bonito. Ah, falar bonito de Deus é uma coisa, mas Ele vive Deus. Eu posso ir para a casa dessa pessoa que fala tanto de Deus, para ver como que funciona lá dentro? Porque tem gente que fala muito de Deus, mas como que vive a família? A casa, como que a casa vive? O primeiro testemunho nosso tem que ser dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. O dia que eu entendi isso, eu parei de passar vergonha. Porque eu era a mãe doida da casa. A mãe doida. E hoje, louvado seja Deus. Eu sou a mãe, eu sou a avó, exemplo. Louvado seja Deus. Os netos gostam de ir para a minha casa. Da sexta-feira eles querem ir para a casa da avó. Por quê, querido? Enquanto muitos correm da pastora, da profeta, porque estão correndo da profeta, boca de Deus. As criancinhas estão querendo ir para a casa dessa mulher. Já parou para pensar nisso? Deus é Deus. Deus é Deus. Vai para a sua casa, fique em pé. E reflita nessa palavra. O que você está fazendo com a sua casa? O Senhor está falando, coloque em ordem a sua casa. Quando Ele falou, coloque em ordem a sua casa, porque senão vai morrer, é colocar em ordem os filhos, tudo. Até para morrer, nossa casa tem que estar em ordem. É isso que Deus está falando, amém? Não é simplesmente você fechar o olho e deixar seus filhos endividados. Uma família desajustada. Filhos que não conhecem Deus. Netos que não ligam para Deus.
Deus está falando, coloque em ordem a sua casa. Não é só você pôr arroz, feijão, dar um mantimento, pagar a escola, levar para a escola. Não, não é isso. É ensiná-lo. E primeiro se dê o exemplo dentro de sua própria casa. Amém, queridos? Vamos louvar para nós encerrarmos. Espírito Santo de Deus, exaltado seja teu nome. Pai amado, a tua palavra foi lançada. Espírito Santo, aqui, Deus, nesta noite, as pessoas às quais o Senhor foi para aquela cruz e entregou vida, elas estão aqui e tem outras em casa que estão acompanhando o culto. Nós queremos agradecer por essa atitude que na verdade nós não merecemos, do Senhor ter ido para aquela cruz para que nós tivéssemos vida. Pai amado, a semente foi lançada, que possa ter achado guarida nesses corações, em nome de Jesus, que todos possam sair daqui, Deus, constrangido pelo teu amor, por essa verdade, porque o Senhor é um Deus da verdade, e nós queremos louvar por isso. Nos ensina mesmo, Espírito Santo, nos ensina mesmo, porque só o Senhor tem palavras de salvação para nós. Então nos ensina, leva-nos em paz para casa, nos guarda, nos proteja, que essa palavra, Deus, que ela possa ter caído na melhor terra nesta noite, que não possa ter caído entre os espinhos e por aí vai, mas que ela possa ter achado guarida na melhor terra nesta noite. Leva meus irmãos em paz para casa e que eles possam frutificar e que os frutos deles possam permanecer, Pai, em o nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a vida da igreja. Leva-nos em paz para casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Vão com Deus, Deus te abençoe. Receba com amor e com carinho essa mensagem. Deus abençoe.